de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Pode o médium, em algumas comunicações, não conseguir evitar totalmente as atitudes desequilibradas dos espíritos comunicantes? Divaldo responde que, à medida que o médium educa as forças nervosas, logra diminuir o impacto do desequilíbrio do comunicante. É compreensível que, em se comunicando um suicida, não venhamos a esperar harmonia por parte da entidade em sofrimento. Alguém que foi vítima de uma tragédia, sendo arrebatado do corpo, se o preparo para a vida espiritual apresentará no médium o estertor do momento final, na própria comunicação, algumas convulsões em virtude do quadro emocional em que o espírito se encontra. Há, porém, certos cacoetes e viciações que nos cumpre disciplinar. Há médios que só incorporam, termo incorreto, isto é, somente dão comunicação psicofônica se bocejarem bastante, para dar um toque de humor. Quando eu comecei a frequentar a casa espírita, na minha terra natal, a primeira parte era Um Deus nos acuda, porque as pessoas bocejavam e choravam demasiadamente. Eu, como era médio principiante, cria que também deveria bocejar, de quebrar o queixo. A médio principal, que era uma senhora muito católica, iniciava as comunicações sempre depois de intermináveis bocejos e tosses que o levavam às lágrimas. Hoje não bocejo nem no meu estado normal. Quando eles vêm, eu cerro os dentes e o evito. É lógico que uma entidade sofredora nos impregna de energia perniciosa, advindo o desejo de exteriorizar pelo bocejo. É uma forma de eliminar toxinas, mas nós podemos eliminá-las pela sudorese, por outros processos orgânicos, não necessariamente o bocejo. Há outros médios que têm a dependência de todas as vezes em que vão comunicar seus espíritos, bater na mesa, ou bater os pés. Porém, se não baterem, não se comunicam. Lembro de uma vez em que tivemos uma mesa redonda. O presidente da mesa era um homem muito bom, muito evangelizado, mas não havia entendido bem a doutrina, tendo ideias doutrinárias muito pessoais. Ele me perguntou quando é que o espírito incorpora no médium. Mas logo respondeu: a gente chupa até engolir. Não é verdade? São cacoetes destituídos de sentido de lógica. Os médios têm o dever de coibir o excesso de distúrbios de entidades comunicantes. Na minha terra, vi senhoras que jogavam no chão a vinha os cavalheiros e vinham os cavalheiros prestimosos ajudá-las. Graças a Deus, eram todas magrinhas. O médium deve controlar o espírito que se comunica para que ele respeite a instrumentalidade. Desculpem.
mesmo porque o espírito não entra no médium. A comunicação é sempre através do perispírito, que vai oferecer campo ao desencarnado. Todavia, a diretriz é do encarnado. Interessante que hoje a gente vê demais pessoas que estalam o dedo, né, na psicofonia sem ter nenhum sentido lógico para isso. As manias que as pessoas exercem. Porque nós que, na convivência com o trabalho, o médium não precisa fazer esforço para demonstrar que está sendo envolvido por uma entidade. Não, ele não precisa fazer nada. Isso que Divaldo coloca aqui é justamente o médium se vicia nesses cacuetes, está lá dentro, bater pé, às vezes dá murro na mesa, às vezes dá um grito. Quer dizer, não precisa de nada disso. Mesmo que a entidade queira, o médium pode controlar. Claro que, a princípio, ele vai fazer algumas vezes, porque é início, mas às vezes vicia. Veja que Divaldo diz aqui, ó, à medida que o médium educa a força nervosa, logo diminui o impacto do desequilíbrio do comunicante. Mas aí ele faz uma ressalva que o único caso, ou em algumas situações que isso acontece sem que o médium tenha muito controle, é no caso dos suicidas, porque dependendo da forma como ele se encontra, o médium vai ter que dar uma demonstração do sofrimento dele, mas somente. Porque aí foge ao controle do médium, porque é a situação da entidade, realmente. Mas tem entidade que vem para brincar, para fazer isso. Sabe que o médium faz aquilo e provoca o mais ainda. Uma vez, numa reunião nossa, veio uma entidade da Umbanda e queria dançar. A médium não deixou, falou, disse, ó, a entidade quer dançar. Quer dizer, se fosse outro médium, tinha se levantado e tinha começado a dançar. Não é? Então, mostrou controle do médium. E aí nós conversamos com a entidade, porque o médium nos informou, e aí nós conversamos com a entidade, esclareceu, deu tudo certo. Então, é esse o trabalho conjunto. Mais na frente ele diz, há, porém, certos cacoetes e viciações que nos cumpre disciplinar. Você é quem tem que prestar atenção para não fazer. Há médios que só incorporam, que não é o termo correto, né? Somente dão comunicação psicofônica se bocejar bastante, ficar abrindo a boca o tempo todo. Não precisa. Mesmo que dê à vontade, veja que Divaldo diz aqui, que até ele sentar trabalhando, quando vem à vontade, ele trinca os dentes para não abrir tanto a boca. Quer dizer, a pessoa começa a exercitar e vai disciplinando. Porque, na medida que eu abro a boca para dar vazão à saída de alguns fluidos, é aí também onde entra. E isso é um risco que o médium corre, de uma entidade malfazeja fazer aí uma tramanha. Aí, mais na frente, ele diz, é lógico que uma entidade sofredora nos impregna de energia deliciosa, adivinha o desejo de exteriorizar pelo bocejo. É uma forma de eliminar toxinas, mas nós podemos eliminá-las pela sudorese, pelo suor, por outros processos orgânicos, não necessariamente o bocejo. Há outros médicos que têm a dependência de toda vez em que vão se comunicar os espíritos, bater na mesa ou bater os pés, porque se não bater, ele não se comunica. Ora. Então, os médicos que prestarem atenção, isso é para o benefício deles, né? Senão vai ficar, imagina, uma mesa com 5, 6 médicos batendo o pé e batendo na mesa. Vira uma escola de samba. Então, é preciso ter essa disciplina, porque faz bem à entidade e principalmente ao médium. E ao conjunto, porque se torna uma reunião mais séria, mais prazerosa de cooperação mútua do doutrinador, do pessoal que está na corrente de sustentação, porque não tira a atenção. Imagina você estar concentrado e a pessoa dá um grito, a pessoa dá um murro na mesa. Não é uma coisa, muito legal. Aí, mas na frente ele diz, o médium tem o dever de coibir o excesso de distúrbios da entidade comunicante. Olha aí. Tem o dever.
Mais na frente ele diz: o médium deve controlar o espírito que se comunica, para que este lhe respeite a instrumentalidade. Ora, ele está se servindo de mim, eu estou cedendo a ele um momento para ele falar, para ele expor as enfermidades dele, as mágoas. Não é para ele fazer brincadeira, isso é falta de respeito, e eu tenho que impor como médium, não é? Mesmo porque o espírito não entra no médium, a ligação é mental, não é? Então, tudo isso é estudo. Aí, no fim, ele diz: todavia, a diretriz é do encarnado. É isso que a gente vem dizendo, né? Ao longo de muitos estudos. Então, os senhores médios, nossos trabalhadores, prestem atenção a esses detalhes, porque são importantes. Podem parecer bobagem aqui, mas lá no momento, a coisa toma outro vulto, porque existe uma vibração, existe uma coisa que multiplica, né, a potencialidade da coisa. Então, o estudo, o conhecimento, o esclarecimento ajuda a todo mundo e fica um trabalho gostoso de se fazer, prazeroso você ajudar aquele que está numa aflição do outro lado, que, quem sabe, um de nós precise um dia vir à mesa mediúnica, não é, Ivan? Não se sabe do amanhã. Então, fica aí o recado.